Olá, saudações, sejam bem-vindos todos e todas ao Espiral do Livro, uma atividade para incentivar a leitura. Este bate-papo é em homenagem ao autor Júlio Verne, francês considerado o pai da ficção científica moderna. Ele criou histórias de aventuras visionárias que anteciparam com impressionante precisão invenções e conquistas científicas da atualidade, como submarinos, escafandros, viagens espaciais, helicópteros, a chegada do homem à Lua e reuniões em vídeo, assim como estamos fazendo agora. Entre suas dezenas de obras escritas, as mais populares são Cinco Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, 20.000 Léguas Submarinas. Aliás, esse foi o primeiro livro que eu li. Eu sou Lev Slitz, mas vamos agora levar esse bate-papo, começando com o Marcos. Olá, Marcos, você leu Viagem ao Centro da Terra à Lua, 20.000 Léguas Submarinas. É isso? Saudações. Saudações leves a tudo bom, Larissa, amigo. Pois é, Leves, eu quero primeiro te agradecer pelo convite, né? Foi interessante. Eu acho que foi uma boa escolha desse projeto do Espiral de Livros começar por ninguém menos do que o Júlio Verne, né? Jules Verne. É realmente fabuloso, genial, né? Premonitório. Eu, essa eu estava, inclusive, eu estava em Lisboa quando você me convidou, aí visitei lá aquelas sebos antigos, tem um sebo de mais de 100 anos lá, Sá Costa, e achei uns livros interessantes, inclusive um inédito, inédito não, um póstumo, tem vários póstumos, na verdade, né? E eu lembrei como eu li esses primeiros livros. Ele tem muitos livros, é uma obra extensa, né? Toda em domínio público hoje, o que facilita a gente conseguir. E eu estou fazendo isso. Culpa sua, estou lendo, relendo, e eu fiquei assim lembrando como que eu comecei na verdade. Eu li, na verdade, 3 livros. Foi o que eu tinha lido dele. Estou lendo agora mais. Que foram esses que você citou. Por coincidência, 20.000 Léguas Submarinas. Eu li na biblioteca do colégio, lá dos padres. Era uma biblioteca muito boa, mas eles não deixavam, não emprestavam os livros. Então, quem queria tinha que ficar na biblioteca. E eu comecei a ler, eu tinha lido antes o livro Robin Hood, em 2 volumes, que também é um livro bacana, né, de aventuras. Aí depois me caiu nas mãos, acho que um professor, porque eu estava no que se chamava antes ginásio, né? Que hoje seria o Fundamental 2, né? E então os professores animavam muito, tinha laboratório de ciência e várias atividades, e alguém mencionou o Júlio Verne, né? Na minha casa tinha muitos livros sempre, mas não tinha os do livro Verne, os do Júlio Verne por acaso. Então eu fui procurar na biblioteca, um professor lá resumiu algumas coisas e li, de fato, 20.000 Léguas Submarinas, que foi uma viagem. Chegava em casa, depois da aula, eu ficava na biblioteca, minha mãe ficava até preocupada. E não estou lá lendo o livro, não pode trazer. E depois li também o Viagem ao Centro da Terra, que também é muito interessante, né? E assim, o Júlio Verne sempre teve assim um pouco no meu pensamento, né? Pela sua importância, por tudo, mas agora quando você chamou essa reflexão, esses encontros, né? Eu fiquei olhando um pouco mais e me chamou a atenção, até você pediu para separar um trecho, né, para ler de algum livro, e eu ainda não terminei não, mas eu estou lendo um livro dele é, que foi publicado mais para o final do século XIX, ele morreu no início do século XX, né? E é um livro que se chama Fortuna de Begum, Begun's Fortune, em que são em francês 5 milhões de francos para os herdeiros de Begum, uma coisa dessa. Quer dizer, a história que ele conta que uma grande fortuna vem lá dessa. E 2 pessoas recebem
um professor e o outro é francês e o outro é um alemãozão lá, Schultz. E ele, então, nesse livro é bem interessante porque ele faz muito, ele coloca em oposição praticamente dois modelos de civilização. Ele, na maioria dos seus livros, ele é um entusiasta da ciência, a aventura da ciência, né? Ele criou até um gênero para. Quer dizer, ele não, foi criado em cima dele, né? Um gênero da ficção científica que tem se chamado de steampunk, quer dizer, ligado àquela ideia da época industrial do século XIX, da máquina a vapor, a Revolução Industrial, um monte de arrebites em ferro, aqueles óculos redondos de proteção dos olhos. Então você tem muitos filmes que vão para essa estética. Eu botei até no nosso zap lá algumas imagens alusivas a esse gênero chamado steampunk. E são histórias bem contadas, vários desses filmes, né? Eu vi até agora, motivado aí pelo seu convite, um que está sobre a viagem ao centro da Terra, um dos últimos feitos, bem feito, todo um enredo e os bons atores, fazendo jus às falas, porque ele escrevia muito bem a construção de personagens, cenários, as tramas narrativas, é obra literária também, né? E esse livro, A Fortuna de Begum, os dois recebem uma fortuna e cada um então decide construir uma cidade. O alemãozão construi uma cidade toda militarizada, com disciplina, produção bélica, ciência para a guerra. Vocês se lembram alguma coisa para nós hoje, né? Ele já naquela época. E o outro era o francês, e ele preocupa em construir uma cidade com os melhores ideais da saúde, educação, saúde pública, ciência para a vida, cooperação, um ideal utópico, digamos assim, e do outro lado, uma distopia que como se está até vivendo hoje, né? Então eu vou ler só para concluir um trecho desse livro que me chamou a atenção, que é justamente a fala sobre as duas cidades que ele descreve, e tem todo um enredo, tem um romancezinho light entre a filha do professor e a moça filha do professor e o engenheiro que constrói essa cidade que chama Franceville. É Franceville e Stadshad é a outra, né? Então ele descreve assim, na narrativa dele, cada uma das cidades. Vou ler para. Estou gostando de ler, estou viajando, estou gostando dessas ideias em si também, porque ele é um grande pensador também, né? Além de um ficcionista. Então, tudo em Stadshad, que é a cidade do alemãozão lá, revelava uma única finalidade. As ruas largas e retilíneas não haviam sido abertas para o conforto dos habitantes, mas para facilitar o transporte das enormes peças de artilharia. As altas chaminés lançavam continuamente espessas nuvens de fumaça e o ruído incessante dos martelos, das prensas e dos fornos fazia tremer o solo. Homens e máquinas pareciam fundir-se num mesmo organismo gigantesco, trabalhando sem descanso para fabricar instrumentos de destruição. Nada ali lembrava uma cidade destinada à vida comum. Era antes um vasto arsenal, uma oficina colossal, onde o ferro era transformado em canhões, projéteis e mecanismos de guerra. O silêncio quanto aos objetivos da produção era absoluto. Cada trabalhador conhecia apenas a pequena tarefa que lhe cabia, ignorando o conjunto da obra. A disciplina era rigorosa, a vigilância constante e a obediência constituía a primeira das virtudes em Stadthard. O contraste aí vai ficar claro quando ele mais adiante ele vai descrever Franceville, que é a cidade progressista, que em benefício da sociedade humana, a visão da utopia frente à distopia, né? Em Franceville, ao contrário, toda a construção obedecia às exigências da saúde e do bem-estar. O ar circulava livremente pelas ruas largas,
Parques e jardins distribuíam-se entre as habitações, hospitais, escolas e laboratórios que ocupavam lugar de destaque. A ciência não era convocada ali para aperfeiçoar armas, mas para prevenir doenças, melhorar a alimentação, tornar mais confortável o bem-estar da existência humana e ampliar as oportunidades de educação. A prosperidade da cidade media-se não pela quantidade de canhões produzidos, mas pela qualidade de vida de seus habitantes. Muito bonita a narração, ele vai te envolvendo naquela atmosfera que ele vai contrastando. E no fim, eu não quero também fazer um spoiler, mas dizer que ele sempre foi um otimista, um aventureiro da ciência. E no fim eles conseguem, de fato, eu estou nessa parte, impedir que o cara está fazendo uma arma que seria um precursor de um míssil balístico intercontinental no século XIX, que iria longe e atingiria a outra cidade. Mas eles conseguem evitar aquilo e tem até uma nota de otimismo de que a ciência, em benefício do progresso, do humanismo, né, seria predominante, deveria predominar para benefício da humanidade. Né? Tem até um tempinho para que ele sempre tem meio discreto, uma relaçãozinha de romance afetiva entre a moça Johanna, que é a filha do construtor da cidade, com um engenheiro, e ela é tímida, ele também. Aí o pai resolve dar um apoio, diz assim, não, eu vou falar com ele, porque realmente o casamento de vocês... Então é uma Não vai dar história muito muito spoiler, né? facetada, com muitas camadas, muito interessante, discutindo questões assim muito importantes. E hoje, né, questões importantes no mundo de hoje. Obrigado, Leves, mais uma vez, pela oportunidade dessa leitura e releitura da obra tão fantástica, né, do Júlio Verne. Olha, Marcos, você que eu agradeço, né, em nome do grupo e também pessoalmente, porque eu li essa obra e você fez exatamente isso, né? Você fez a gente relembrar de alguns trechos e dá vontade de ler de novo, né? Muito, muito bacana. Agora estou viajando na leitura. Viajando na Tá lei. barato, você compra por US$ 1, você compra obras completas, até em francês, se você quiser praticar. É verdade. É muito baratinho você comprar uma boa edição completa, com todo aquele. Sei lá, são mais de 80 no total, né? Isso que tem esses vários espirais dos livros por aí, por esse Brasilzão, né? Que as pessoas também podem, de repente, aí ter na sua mão gratuitamente, né? Um livro, como a gente já fez aqui no Espiral do Livro, a gente recebeu doações e passou para frente. Alguém tá lendo o Júlio Verne por aí, né? Então, e agora vamos ouvir aqui a Larissa Santin, né? Jornalista, aí tem para nos contar. Larissa, você leu Viagem ao Centro da Terra, né? Quando era criança, que você me falou. E no momento está lendo Volta ao Mundo em 80 dias. Confere essa E informação? confere essa informação. Primeiro, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Confesso que eu estou aqui mais para aprender do que para colaborar, porque eu li Viagem ao Centro da Terra quando eu era criança, realmente. Eu acho que eu tinha em torno dos 10 anos. Então, minha memória é muito sobre o enredo em si, muito limitada. Só que eu lembro de ter gostado muito, de no momento de estar lendo ter sido muito bom. E agora eu estou lendo Volta ao Mundo em 80 dias. E eu fiquei muito curiosa com o estilo de escrita dele. Porque, lógico, é um autor lá do século XIX, e eu fui buscar quem foi que fez a tradução, né, para o português. Então, a primeira tradução desse livro é de 1872. E aqui eu tô lendo é de uma tradução de, acho que um rapaz chamado, um rapaz, um senhor, não sei, Teotônio Simões, e é uma tradução de 2000 já. Então você vê como é uma obra que continua relevante, que valeu a pena você retraduzir, né? Ela continua sendo retraduzida e inserida nos currículos escolares, o pessoal continua lendo, e isso eu achei muito interessante. Esse livro, eu não sei se vocês já leram, se tiveram a oportunidade de ler. Leves já leu, com certeza. É a história de um rapaz, um senhor, um gentleman, que se passa em Londres no final do século XIX, e tem duas situações ocorrendo no mesmo tempo. Tem um roubo de um banco e tem uma aposta entre amigos. Então, é uma história de um homem muito disciplinado, muito metódico. Ele tem a hora que ele vai em tal lugar, ele faz as coisas com método, com disciplina. Ele não
Hoje em dia, eu acho que até diria que talvez uma pessoa no espectro autista, assim, porque é muito, extremamente metódico. E ele vai todos os dias, em determinado horário, num clube, ele joga carta com os mesmos amigos, ele tem toda a rotina certinho. E em determinado momento, jogando carta com os amigos, surge uma aposta de que ele conseguiria fazer uma volta ao mundo em 80 dias. E os amigos falam: não, isso é impossível. Ele fala: não, eu consigo. Então eu vou ler esse trecho para vocês. Só uns segundinhos. Um bom inglês não brinca jamais quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg, que é o nosso protagonista. Eu aposto 20 mil libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceita? Aceitamos, responderam os senhores Stewart, Valentim, Sullivan, Flanagan, Ralph, após terem se consultado. Bem, disse o Sr. Fogg, o trem deve para Dover parte às 8 da noite. Tomá-lo-ei. Essa noite mesmo? Perguntou o Sr. Stewart. Essa noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele, consultando um calendário de bolso, já que hoje é quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres, nesse mesmo salão do Reform Club, no sábado, dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Caso contrário, as 20 mil libras depositadas atualmente no meu crédito com os irmãos Baring lhes pertencerão de fato e de direito, senhores. Eis aqui um cheque de tal soma, ele assina o cheque. Um contrato particular de aposta foi feito e assinado na hora pelos 6 interessados. Phileas Fogg tinha permanecido frio, não tinha certamente apostado para ganhar, e só arriscava as 20 mil libras, metade da sua fortuna, porque já previa que poderia ter que despender a outra metade na realização dessa difícil, para não dizer inexecutável, projeto. Quanto aos seus adversários, eles pareciam comovidos, mas não por causa da quantia em jogo, mas porque tinham um certo escrúpulo de lutar em tais condições. Soaram às 7 horas. Ofereceram ao Sr. Fogg suspender o whist, para que ele pudesse fazer os seus preparativos de partida. Eu sempre estou preparado, respondeu o impassível gentleman, dando as cartas. O trunfo é de copas, disse ele. É a sua vez de jogar, Sr. Stewart. E ele vai. Então, eu não terminei... Desculpe, eu não terminei de ler o livro ainda, eu ainda estou no 10º capítulo, mas é muito interessante e a descrição que ele faz, a forma que ele narra, é muito estimulante para quem tem imaginação. Então você vai lendo e você vai imaginando como são esses personagens, o salão, ele tem uma forma de descrever muito rica, muito interessante. Então eu estou adorando e quem sabe num outro momento eu possa contar como é que se desdobra essa história. Eu ia até falar para você não dar spoiler e contar no final como é que foi, né? Se ele conseguiu, se ganhou a aposta, se não ganhou, para quê, né? Também não sei. Né? Então, ainda bem que você não sabe, a gente não fica sabendo, embora a gente já tenha lido, já, né? Mas vai que a gente esqueceu. Mas é legal, legal essa dica. O autor, ele sabe fazer esse link, né? Estabelecer essa conexão com o leitor, né? Ele incentiva, como disse o Marcos antes, e você agora também corrobora isso, e tenho certeza que o professor Xixo, que está aqui com a gente, vai falar daqui a pouquinho, essa essa afeição, esse pertencimento de parece que você está junto com ele viajando, ou que você está lendo e sentindo ali ao lado dele. Ele tem uma linguagem muito interessante, né? E antiga e atual, né? Em todos os aspectos. Bem, então obrigado, Larissa. Valeu pela participação aqui, né? Mas a gente vai continuar aqui. E nós teríamos também a participação da professora de filosofia Tamara Alves. É, ela leu alguns livros de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, né? 20 mil léguas submarinas. Mas ela não pôde participar, infelizmente, né, aqui agora com a gente, mas ela mandou um áudio, um material aí para gente. Vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Tamara. Eu queria primeiramente agradecer o convite do professor Neves para participar da Espiral do Livro, que é um projeto lindo. Então fica aqui meu agradecimento. E eu vim dar um pequeno depoimento sobre a minha relação com a leitura e, claro, com o autor homenageado hoje, o Júlio Verne. Bom, eu desde pequena eu leio bastante porque meus pais sempre incentivaram, mas eles sempre me compraram livros coloridos, cheios de figuras, o que estimulou bastante ao ter o contato com o livro físico mesmo, eu gostava. Mas eu lembro que o que me marcou já ali na infância foi quando eu, por conta própria, escolhi na biblioteca da escolinha que eu estudava, no primeiro ano eu tinha uns 7,
que eu li O Jardim Secreto. E aquele momento foi muito importante, porque foi um livro sem figuras, com algumas camadas um pouco mais sérias ali. E eu acabei desenvolvendo essa relação com a leitura, onde era o momento de exploração de outros mundos, de outras realidades. Então ali eu virei uma leitora por opção e me mantive firme aí todos esses anos. Hoje sou professora de filosofia e, inclusive, meu projeto de mestrado, minha tese de mestrado, foi voltada à questão da leitura no âmbito filosófico. Mas, ainda criança também, eu tive contato com a leitura do autor Júlio Verne, né? E um dos primeiros livros que eu li foi o Volta ao Mundo aos 80 Dias. Inclusive, eu estou com uma edição aqui bem bacana dele. E o Júlio Verne, ele foi muito importante para mim por conta disso. Ele remete à exploração, né? Então, ali a Tamara criança, depois adolescente, simplesmente se transportava junto com o autor para esses lugares, a riqueza de detalhes que ele dá. Então, assim, ele é um autor que traz também profundidade ali, certo cuidado com a ciência da época. Ele estudava muito, né, para escrever seus livros e ter descrições exatas. E isso foi muito importante para me manter firme ali na leitura. Então, é um autor que eu recomendo, principalmente ali para uma fase criança, adolescente. Porém, enquanto nós adultos também, ele continua sendo um autor super importante, porque ele também tem todo esse aspecto, cuidado com conceitos científicos, com conhecimento, e ele é, claro, né, um autor conforto, né, quem teve contato com ele antigamente, mas, claro, eu acho que ele é sempre uma porta de entrada para qualquer pessoa para explorar o mundo da leitura, outros mundos. Então, fica aqui minha pequena contribuição. Professor, mais uma vez, obrigado, e bom debate. Valeu, Tamara. Muito legal a sua participação. Bem, agora vamos ouvir o professor e geógrafo Xixo Remy, né? Ele leu os livros de Júlio Verne entre 9 e 62 anos. Conte melhor essa história, já que você leu tantas obras, né? Conta aí, vai. Esse é fantástico. Vamos lá, Xixo. Primeiramente, agradeço também o convite aqui. Putz, é um troço extremamente prazeroso falar não só de leitura, de literatura, né? Mas sobretudo de Júlio Verne, né? E quero dizer também que eu fiquei bastante empolgado com a fala do Marcos e da Larissa, é, e me animei até de ler o 500 milhões de Begum, pelo menos assim é o título que eu tenho aqui em casa, sabe? E, eu não, e esse é um dos que eu não li, né? E tem muitos outros, porque você tem 80 obras ou em torno disso, falta bastante, metade pelo menos, né? Mas enfim, então, lá estava falando, a minha introdução ao mundo de Júlio Verne, esse mundo maravilhoso da ficção e do contexto histórico de Revolução Industrial, enfim, daquela época do século XIX, ela foi através da biblioteca da casa do meu pai, né? Do meu pai e da minha mãe, enfim. Eu tinha um fascínio por aquele espaço da biblioteca, pelo cheiro que exalava dos livros, livros encadernados, né? E outras enciclopédias que na época tinham, diferentes temas. E a coleção do Júlio Verne me fascinava, não só pelo visual estético dela, mas pelo que despertava em termos de aventuras. E eu, paralelamente, já gostava muito de ficar fuçando os mapas, mapamundi, viajando pelos países e tudo mais. É, e aí a coisa combinou, né? Se somou, né? E ainda tive a sorte de acompanhar meu pai, às vezes, em uma ou outra viagem que ele fazia a trabalho, e aí comecei a ver o mundo também, ou de trem, né? Na época tinha passageiros nos trens do Brasil, não é só soja, né? Mas tinha também passageiros, né? E a gente, ou então de avião, então aquela visão aérea, aquilo, a geografia e as obras de Júlio Verne entravam na minha cabeça e aquilo foi fermentando, e até hoje eu não consegui me desvencilhar disso, né? Estou na sala de aula ainda encantado. Mas, enfim. Então, essa foi a ideia. Eu comecei a ler várias daquelas obras entre 9, 12, 14 anos, e depois, aos 50, mais ou menos, fui retomando, e tem muito a ver com a tua
a tua participação nisso, Leves, com a tua motivação, e a gente começou a fazer junto uma nova coleção do Júlio Verne que você tem exposto aí no visual aí atrás. E aí, cara, foi, é claro, é uma outra maneira de enxergar, mas também fascinante, né? E daí eu separei um segmento, pelo menos. Na verdade, eu até vi em duas obras de Júlio Verne algo que me marcou agora, não na época, mas agora, enquanto professor de geografia também, porque eu vejo nessas duas obras uma espécie de uma previsão, de certa forma, em relação a uma teoria que viria a aparecer uns 30 anos depois, 40 anos depois desses livros escritos, que foi a teoria da tectônica das placas, a teoria da deriva continental. A tectônica das placas vem ainda mais tarde, mas a ideia de que os continentes estiveram unidos e se fragmentaram e se deslocam, que só vai tomar força a partir do começo do século XX e vai demorar muito para ter crédito. Tá? Então, portanto, no século XIX, na época do que o Verne escreve, esses livros que eu já vou citar, isso era impensado. Mais uma coisa impensada na época, mas que o Júlio Verne já parecia que tinha algumas visões maravilhosas. Então, é, os livros são o Heitor Servadac, né? E o outro é César Cascabel. E em ambos há uma ideia de divisão, separação de parte de um território, de um continente e tudo mais. No Heitor Servadac, ele diz assim, por exemplo, é só uma frase, tá? Servadac já não duvidava mais de que o cabo de Antibes tivesse desaparecido nas entranhas do novo continente que se formou. Esse cabo de Antibes ele ficaria no norte da África, Líbia, mais ou menos, a Tunísia, por ali. E o outro segmento é do livro, então, do César Cascabel, que é uma aventura maravilhosa, porque é a história de um grupo mambembe de circo, né? Aqueles circos volantes, né? Que se deslocam. E a ideia dele é viajar de volta para sua terra, que seria ali na Rússia, ou da Europa Oriental, mas para isso eles estavam na Califórnia, então eles tinham que atravessar o Estreito de Bering, né? E, e aí ele diz assim: o estreito não tem grandes profundidades, o Estreito de Bering, em consequência de distúrbios geológicos que têm sido observados desde o período glaciário, da última era glacial. Pode até acontecer que em futuro, talvez longínquo, se opere a junção entre a Ásia e a América. Seria essa, então, a ponte sonhada por Cascabel, para ele poder transpor e chegar, então, no continente asiático, né? Pô, o fato é que não se falava disso nessa época, né? Dessa movimentação, muito menos das causas para isso, né? Mas Verne, de novo, vai na veia, né? Então, essas coisas me fascinaram, né? É isso. Sem dúvida. Xixo, e você que leu tantas obras, né? Bem, primeiro que eu quero te agradecer que você leu dois títulos que eu não li. Eu li 18 ao total, eu já achava que não ia ler mais nenhum do Júlio Verne, mas agora você já me indicou mais dois para ler que eu não li, né? E além falando assim, já que se leu tantas obras, né? Vamos para aquela dinâmica, né? Aquele ping-pong, Xixo. Então vamos lá, para os títulos, vamos lá, a escolha, hein? Dos títulos Da Terra à Lua ou A Escola dos Robinson? Qual que você prefere? Hoje eu diria a Escola dos Robinsons. A Escola dos Robsons ou Os Filhos do Capitão Grant? Filho do Capitão Grant. Os Filhos do Capitão Grant ou um capitão de 15 anos? Fico dos Filhos do Capitão Grant. Os Filhos do Capitão Grant ou Miguel Strogoff? Ou Stro... Miguel Strogoff. Miguel Strogoff ou A Ilha Misteriosa? A Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa ou As Atribulações de um Chinês na China? Ótimos, mas fico na Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa ou 5 Semanas em um Balão? Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa ou A Volta ao Mundo em 80 Dias? Persisto na Ilha Misteriosa. É E, afetiva. finalmente, A Ilha Misteriosa ou Viagem ao Centro da Terra? Puxa, puxa, puxa. Ilha Misteriosa. Ilha Misteriosa. Ilha... Muito bem, então Ilha Misteriosa foi a sua preferida aqui nessa listinha com 10 títulos. Tá aí, para quem não leu, né? Quem sabe serve como motivação.
Bem, gente, isso aí rapidinho, né? Nosso tempo está já se encaminhando para o final. Além do Júlio Verne, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, de forma bem breve, qual o livro, né, que vocês sugerem atualmente para leitura. Começamos aí com o Marcos. Sim, não, bom, eu já tem que estar na minha fila Ilha Misteriosa, que eu não li, mas foi tão bem recomendado, eu vou precisar ler agora, né? Não é fácil, não, tem uma lista já grande. Eu já tinha pensado, na verdade, me ativou esse gênero da ficção científica que eu sempre, na verdade, gostei. Eu li o Ray Bradbury, li até em inglês, praticando a minha leitura em inglês lá atrás. É o Fahrenheit 451, aquele que dá queima de livros, né? Esses mundos distópicos, né? Mas uma falha aí na minha leitura sobre ficção científica, eu li 1984, do George Orwell, muito interessante, né? Mas é o Isaac Asimov, que é talvez considerado realmente o grande nome, né? Tem uma trilogia dele que eu não li, mas fiquei pensando em ler, é a Fundação, The Foundation, a Fundação. E então tem a ver com as sociedades de controle da informação, tem a ver com a distopia dos tempos atuais, né? E é um livro, você já diz que é o clássico dos clássicos desse gênero, né? Então, eu não posso diretamente recomendar, porque ainda não li, mas fiquei interessado em ler e, quem sabe, mais adiante conversarmos sobre esse livro do Isaac Asimov, na sequência do Júlio Verne. Eu leio muitas coisas em paralelo também, né? Então, não sei se é o ideal, mas Muito, de muito, fato. muito bom, muito bom. Assim, eu É. também não sei se eu posso indicar, igual como o Marcos falou, mas eu estou lendo um romance agora, que por enquanto é interessante, só estou na página 40, que é A Bibliotecária dos Livros Queimados, de Brianna Las Busques, da editora HarperCollins. É um relato, assim, comovente sobre a resistência e perseverança na qual as trajetórias de três mulheres se entrelaçam para mostrar ali que mesmo em tempos sombrios a esperança pode ser encontrada entre as páginas de um livro. Por enquanto é interessante, mas eu estou no começo ainda, página 40, então não sei se eu posso recomendar, mas está aí feita a dica. Larissa, vamos lá. E você? Vamos lá. Primeiro, 1984 do Orwell realmente é um livro marcante, né? Não, acho que não tem como um ser humano passar pela Terra sem ler isso. Ele é muito impactante. Me marcou até hoje e, nossa senhora, foi bem intenso para mim mesmo. Mas um livro, um outro, indo nessa linha do Verne, de ficção científica, um excelente que eu li, chama As 15 Primeiras Vidas de Harry August, de uma mulher chamada Claire Knopf. Ela é uma escritora jovem até, inglesa, e é basicamente a história de um rapaz que ele percebe que quando ele morre, ele renasce como ele mesmo. E daí ele descobre que existem outras pessoas que fazem isso também. Então é como se fosse uma viagem no tempo que ele mesmo consegue contornar e ele vai nascendo como ele mesmo e vai mudando a trajetória do próprio destino, só que toda vez que ele volta com as memórias que ele já adquiriu da vida passada, dele mesmo. É muito, muito interessante, assim, eu adorei, ganhei de presente de um amigo meu e, nossa, devorei, foi excelente. Então, é a minha Hum, recomendação. muito bom, ótimo. E Xixo, vamos lá, nosso tempo está acabando, rapidinho aí. Bom, eu também iria num outro francês, um clássico autor e e clássica obra também, Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? E quando o Marcos estava narrando a parte do livro de Begum, né? Do Júlio Verne, me chamou a atenção, me lembrei ali da questão da Revolução Industrial e também me veio em mente uma outra obra maravilhosa também do Victor Hugo, que é Os Trabalhadores do Mar, em que ele narra principalmente o efeito, o impacto cultural provocado pela entrada dos navios a vapor, né, naquela região lá do Estreito, do Canal da Mancha, né, da região em que, enfim, entre França e Inglaterra. Maravilhosas as duas obras, mas Os Miseráveis, para mim, é imbatível, né? Ainda. Que legal, que legal. Bem, é isso aí, gente.
muito enriquecedor. A leitura faz parte de um processo transformador, né? Daí depende de como é que você se sente em relação à leitura. É muito legal isso, né? Foi um bom bate-papo. E aí, vamos ler? Então, tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Tá, até o próximo encontro, né?